Irmãos e irmãs, nós saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor. Aqui estamos, neste último dia desta semana, para o nosso encontro no programa Aprofundando a Fé, onde estamos abordando a história da Igreja. Lembre-se que ontem nós encerrávamos falando sobre a citação paulina em Gálatas, no seu capítulo 4, versículo 4, vamos lembrar a frase, vale a pena, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E nós estávamos aqui mostrando um pouquinho este panorama social, político, que se apresentava e que Paulo define como a plenitude dos tempos. Não quer dizer que o mundo estivesse pronto e preparado para receber Jesus e para abraçar toda a humanidade, o cristianismo. Mas quer dizer sim que nos desígnios de Deus havia chegado o momento de enviar o seu Filho ao mundo. A hora tinha chegado, segundo os desígnios divinos. Vamos ver um pouquinho no encontro de hoje, a princípio, a Igreja Apostólica. A Igreja Apostólica, meus irmãos e minhas irmãs, se refere ao primeiro período da nossa Igreja, lá na Idade Antiga. Por que apostólica? É a Igreja dos Apóstolos, que vai perdurar dos primeiros tempos da comunidade cristã, após a morte de Jesus na cruz do Calvário, até o ano 100, quando vai morrer o apóstolo João. Morrendo o último apóstolo, a revelação divina oficial está encerrada. Eram os apóstolos que estavam à frente das comunidades, junto com os seus assistentes, os seus colaboradores, e depois foram formando-se novas comunidades com o passar do tempo, mas é a era apostólica porque ainda está vivo o último dos apóstolos que conviveu com Jesus, que é o apóstolo João. Vai morrer lá em Éfeso, né? No contato com as comunidades da região da Ásia. Então, esta Igreja Apostólica, ela está, a princípio, em Jerusalém. Ali é a comunidade mãe, a igreja mãe, né? E ali ela começa a expandir-se, ela começa a crescer. É gostoso lembrar que Deus sempre trabalha a sua obra não de maneira cômoda, tranquila, facilitada, mas sempre de uma maneira complexa, de uma maneira difícil. Lembre-se como surgiu a igreja. Nós falamos em Pentecostes. Ela vai surgir de um clima de insegurança e de medo dos apóstolos, medo dos judeus. É nesse clima de insegurança que vai surgir a igreja. E o seu crescimento tem muito a ver com esta, vamos dizer assim, crise inicial que se instala entre os apóstolos e as primeiras comunidades. Lembre-se de Lucas, lá no episódio pós-pascal, dos discípulos de Emaús, Cleofas e o seu amigo sem nome, justamente não tem nome porque significa todos nós. É um clima de desânimo, falou tanto, disse tanto, e os nossos chefes o mataram e o condenaram à morte. É um clima sem nenhuma perspectiva futura, portanto, é desânimo total. Tanto é que quando Jesus parte para eles o pão, e eles o identificam, e eles o reconhecem, embora sendo noite, eles voltam apressadamente para Jerusalém, para a comunidade
onde tudo vai iniciar-se. Sempre que nós estamos em crise na vida de fé, ou quando há crise na relação conjugal, ela é positiva. Crise significa repensar. Crise significa buscar o sentido novo para o fato, para aquela relação, para aquela história. Da crise vem o crescimento, claro, quando ela é bem administrada. E a nossa igreja, ela é muito bem iluminada pelas luzes do Espírito Santo, pelo Jesus ressuscitado que vai à frente das nossas comunidades, e muitas vezes não nos apercebemos disso, olhamos só o lado crítico, só o lado institucional. Então, é o Senhor ressuscitado que caminha à frente das nossas comunidades cristãs, da nossa igreja. E assim, na igreja apostólica, nós vamos abordar aqui o crescimento da igreja. Ela não cresceu porque havia facilidades em Jerusalém. Ao contrário, o clima era hostil, como nós víamos. A igreja inicial pode ser comparada à água. A água, ela encontra um obstáculo, ela contorna o obstáculo para passar. Se encontrar uma montanha, ela vai rodear a montanha para seguir seu curso. Se encontrar um precipício, um abismo, ela se projeta sem medo para continuar a sua caminhada, a sua missão. Assim também, meus irmãos, é a nossa igreja. Imaginar um cristianismo folgado, acomodado, com todas as facilidades na sociedade, é ilusão, é fantasia. O cristianismo sempre, vamos falar sobre isso nas perseguições, sempre ele vai estar em confronto com a sociedade. Então, em Atos, escrito por Lucas, no seu capítulo 5, 14, vai falar inicialmente sobre este notável crescimento da igreja. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Atos 6, 7, ainda falando sobre este crescimento, vai dizer: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Aqui é interessante notar isso. Sacerdotes do templo, sacerdotes ligados ao judaísmo e que, ouvindo o anúncio querigmático dos apóstolos, vai se converter ao cristianismo. A teologia que vai predominar em todo o Novo Testamento, desencadeada na pregação apostólica, é o ressuscitado é o crucificado. O crucificado que vocês mataram, como vai dizer Pedro no anúncio querigmático à multidão de pessoas logo após Pentecostes, aquele Jesus que vocês mataram e que passou fazendo bem, desde a Galileia até a cruz do Calvário, é o Cristo que ressuscitou. Isso consiste na teologia dominante do Novo Testamento. E aqui nós podemos refletir sobre a morte de Jesus. O que é a morte, então, de Jesus para nós? Como é que ela se apresenta nesse contexto de Atos dos Apóstolos? Podemos dizer que a morte não é a nossa área, escatologia, mas a morte é um processo de continuidade e de descontinuidade. Por que continuidade? É o mesmo. O ressuscitado é o mesmo crucificado. Para Tomé, ele vai mostrar a perfuração dos cravos, a sua chaga. É ele mesmo, com as marcas da paixão. Porém, um processo de descontinuidade, de uma outra forma. É o mesmo, mas de um outro jeito. Por isso que Jesus
não precisa de portas, né? Ele atravessa a parede para estar junto com os seus discípulos. É Ele mesmo, não é um fantasma, não é um espírito errante, é o próprio Cristo, Jesus de Nazaré. O crucificado é o ressuscitado. Meus irmãos, então, Lucas faz esta referência de que a palavra crescia e de que a palavra, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, com tanta eficiência a pregação apostólica acontece que se converte ao cristianismo até os sacerdotes que obedeciam à fé. Qual arma? Que arma poderosa era essa que a igreja usava para o seu crescimento? Não era a arma da violência. Nossos apóstolos eram homens simples, desarmados, traziam apenas a bagagem de o conhecimento de um reino que Jesus anunciou e foram iluminados, como nós vimos, pelo Espírito Santo, mas não usava nenhum tipo de arma para convencer. Aliás, como é a estratégia do mundo de hoje, né? As nações, nas suas relações, para provar a sua força, usa-se a arma, a violência. O cristianismo não se impõe pela violência. Basta lembrar da prisão de Jesus no Horto das Oliveiras, quando alguém, atribuído aí ao apóstolo Pedro, desembanha sua espada para cortar a orelha de um dos que estavam ali, e Jesus vai recompor a orelha daquele que foi ferido e vai dizer: Pedro, guarda a tua espada. Então, que arma era essa que a igreja usava, tão poderosa, capaz de, em pouco tempo, chegar a um crescimento que assustou os judeus e o Império Romano? Esta arma é aquela que nós devemos usar hoje para mudar os destinos do mundo. Esta arma é aquela que nós cristãos temos que usar na família, no trabalho, nas relações sociais. Chama-se testemunho de vida. Anunciar o Evangelho, meus irmãos, São Francisco de Assis vai dizer isso muito bem, a missão de evangelizar. Certa vez ele saiu com um irmão da sua comunidade e falou: vamos hoje evangelizar, vamos falar de Jesus. E passou pelos vilarejos, conversa com um, com o outro, bom dia, boa tarde, perguntava da família, de algum enfermo, dava uma bênção, fazia oração, seguindo. E depois de retornarem, no final da tarde, o irmão lhe perguntou: mas irmão Francisco, nós saímos para evangelizar, mas o senhor não fez nenhuma pregação e nem eu? Francisco vai dizer: no contato com as pessoas, no jeito de falar com elas, no modo de pensar e de agir nas relações, ali nós já anunciamos o Deus vivo presente em Jesus Cristo. Meus irmãos, é isto que a sociedade contemporânea do mundo de hoje, marcada por tanta morte, por tanta violência, por tanta falta de esperança, é isso que eles esperam de nós cristãos, o testemunho de vida que convence. Eu sempre digo, em algumas pregações, em alguns encontros, em algumas reflexões na homilia, que não é preciso que você escreva na sua testa assim: sou católico. Às vezes nós escrevemos no carro, sou católico, Não é preciso. É preciso apenas que as nossas atitudes sejam atitudes cristãs afinadas com os valores dos Evangelhos de Cristo. Isso é suficiente. As pessoas com quem trabalhamos, com quem relacionamos, elas vão perceber este diferencial. É assim que nós evangelizamos. E foi esse testemunho de vida que possibilitou a Igreja de Cristo crescer nos seus primeiros tempos lá em Jerusalém. Porque enquanto aumentava o número de membros,
aumenta também o número de testemunhas. Cada ouvinte que ouve a pregação querigmática dos apóstolos, cada ouvinte que percebe neles o testemunho do Senhor ressuscitado que está vivo e caminha com eles, mudando o seu pensar, o seu sentir, o seu agir, a sua conduta, tornando-os diferentes, vai-se também tornar outra testemunha, portanto, o mensageiro de Cristo. Portanto, o motivo deste crescimento da comunidade cristã inicial, há aqui elencado alguns motivos. Primeiro, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso é importante, isso é de grande importância. Nós não podemos hoje inventar um outro cristianismo. Nós não podemos hoje colocar uma outra base doutrinal que não seja a dos apóstolos. Por isso que quando formos falar das heresias, nós vamos fazer uma relação com os bispos daquele tempo. O herege é alguém que inventa uma nova doutrina, um novo jeito de ser cristão. O bispo, fiel na sucessão apostólica, é aquele que não inventa doutrina, ele anuncia, ele repete a pregação apostólica. Então, perseverar na doutrina dos apóstolos, ser fiel ao anúncio apostólico, porque eles são testemunhas do Senhor ressuscitado, porque eles tiveram com Jesus 3 anos de catequese. Este foi o primeiro motivo por que a comunidade cresceu. Não se pensou em adequar-se o cristianismo àquele contexto social, econômico, político. Infelizmente, hoje, isso acontece muito. Tenta-se adequar o cristianismo aos usos e costumes da pós-modernidade, perdendo o ponto, a base doutrinal dos apóstolos. Aí inventa-se um Cristo mais light, um Jesus que não é do Evangelho, um Jesus, um cristianismo menos exigente no aspecto da ética e da moral, onde eu posso fazer o que eu quiser, né? Então, enfim, há aí uma distorção da visão cristã, né? E dos ensinamentos de Jesus presentes no seu Evangelho. Ponto importante na comunidade: ser fiel à doutrina dos apóstolos. Depois, um outro motivo importante: perseveravam na comunhão e partir do pão. Perseverança na comunhão e partir do pão, que para nós hoje é a celebração eucarística da Santa Missa. Eram assíduos frequentadores do partir do pão. Eles perseveravam na comunhão. O que é perseverar na comunhão? Se você, meu irmão, minha irmã, pegar um ônibus, um coletivo urbano, ou em São Paulo, pegar o metrô, ali você está no meio de uma multidão, mas você não está em comunhão com eles. O que é perseverar na comunhão? É ter relações estreitas com o próximo, é viver a mesma fé, é ter este espírito fraterno de sentar-se em torno de uma mesa para comer do mesmo pão que é Cristo. Mas eles também perseveravam na oração. O que é orar? Falar com Deus, mas também ouvir o que Deus tem a nos dizer. Estes são, meus irmãos, alguns motivos que levaram a igreja a crescer nos primeiros tempos da sua caminhada inicial em Jerusalém. Então, para contextualizar, nós estamos ainda na Idade Antiga, nós estamos na Igreja Apostólica, a Igreja dos Apóstolos, colocando aqui a vida do início do primeiro século da era cristã. Isso está tudo relatado no livro do Atos dos Apóstolos.
Guarde bem esse pensamento. Nós, quando voltarmos, acho que daqui 2 semanas iremos voltar, iremos retomar a abordagem da história da igreja a partir desse crescimento da igreja que estamos analisando. Muito obrigado a você, meu irmão, que nos assistiu, que nos acompanhou nessa semana pela TV, pela internet. Obrigado a todos. Fique com Deus e com a sua bênção.